Certamente um dos projetos mais importantes que eu fiz na minha vida e que eu mais tenho orgulho é isso aqui, o Caderno de Políticas Públicas do Partido Novo, que é o pré-plano de governo de todos os candidatos a prefeito e vereador para 2024, que é o plano de ação dos prefeitos para 2025, pelo menos a base dele, e eu quero explicar para vocês quais são as principais propostas, o que está aqui, porque teve bastante coisa inovadora. Eu sei que quem leu se surpreendeu com bastante coisa, então eu queria explicar o que está acontecendo aqui para chamar a atenção para vocês do fato que isso aqui existe, inclusive muita gente não ficou sabendo, e também fazer um chamado para candidatos agora em 2024, porque eu quero apoiar um pessoal. Vamos lá. Disclaimer importante, ok? Para não dar problema. Esse vídeo reflete a minha opinião, Rafael Lima, sobre o Caderno de Políticas Públicas, que eu fui coordenador do projeto. Isso não necessariamente reflete ou é a posição oficial do Partido Novo, nem reflete necessariamente ou é a opinião oficial do Instituto Libertas ou das outras pessoas que trabalharam nesse projeto comigo. Eu tive outras pessoas que colaboraram nisso aqui, eu estava chefiando a produção do projeto e tudo mais, mas tinha outras pessoas ali que não necessariamente a gente concordava 100%, e isso é a vida, ok? Vamos só cuidar para não fazer isso, para não ter essa confusão aí, ok? E assim, obviamente eu não vou passar por todas as propostas do caderno, é muita coisa. Eu pensei até em fazer uma série de vídeos onde eu entro em detalhes em cada uma delas e tudo mais, mas eu percebi que ninguém vai assistir isso. Eu pensei, eu posso fazer uma série que vai ser tipo 10 ou 15 vídeos sobre cada capítulo, um vídeo sobre cada capítulo e tudo mais, daí eu coloco ela como não listada e tal, mas eu não tenho tempo pra fazer isso, eu não consegui fazer isso, e eu fiquei tipo 2 ou 3 meses segurando fazer esse vídeo porque eu queria fazer isso mesmo. E daí eu desisti do conceito, mas um dia, talvez, sei lá, eu só vou passar sobre as coisas mais importantes aqui, e isso também é um chamado para candidatos. Se você vai se candidatar em 2024, eu quero te conhecer porque eu quero apoiar pessoas libertárias, eu quero apoiar pessoas liberais que estão se candidatando pelo Brasil por aí. A gente conseguiu fazer isso em 2020 com bons resultados, eu quero repetir isso. E é por isso também que eu coloquei esse vídeo no domingo, porque eu sei que não é tão interessante para boa parte do público, mas se você é do Novo, se você é um candidato, se você é um dirigente, se você é alguma coisa, compartilhe esse vídeo dentro dos grupos, porque eu acho que o pessoal precisa saber disso e eu quero conhecer esses candidatos, e vai ter um formulário de inscrição na descrição do vídeo e nos comentários para candidatos se apresentarem. A minha equipe vai filtrar aquilo, ver ali, entrar em contato com a galera pra gente escolher quem que a gente vai apoiar pelas cidades por aí. Então, por favor, me ajude nisso pra gente conseguir ter mais liberdade pelo Brasil, tá bom? Isto posto, primeiro, o que é esse caderno aqui? Ele é várias coisas. Como eu falei na abertura, ele é basicamente um pré-plano de governo de prefeitos, mas também pode ser muito bem utilizado por vereadores, que vai ter coisas mais setoriais e tudo mais, para 2024, e é a base de um plano de ação para os mandatos de 2025. Então eu digo pré ou base, porque assim, isso aqui é para mais de 5 mil cidades. Inclusive foi um grande desafio fazer isso, né, quando eu estava coordenando isso, porque assim, a gente tem que ter propostas para cidades de 10, 15 mil habitantes, e a gente tem que ter propostas para São Paulo, que é maior do que boa parte dos países que existem. Então tem esse desafio, então eles vão ter que adaptar, eles vão ter que individualizar coisas, e agora a equipe atual do Instituto Libertas, eu saí em janeiro, está muito dedicada em fazer quais que são os processos, quais que são os métodos para um candidato pegar isso aqui e transformar em uma coisa específica. E também o Libertas vai, ao longo de 2025, com os candidatos que venceram, pegar as principais coisas aqui e falar, bom, qual que é a realidade de vocês, vamos personalizar o plano aqui e botar para rodar. Então por isso que eu tenho um grande orgulho de ter feito isso aqui, porque a segunda coisa é que, para mim, isso aqui foi um exercício de consolidar os meus últimos anos de aprendizado em trabalhar no interior da política em nível federal e municipal, principalmente, em como que eu transformo o libertarianismo que a gente tem na teoria e tudo mais em coisas realistas que a gente pode aprovar nos próximos, 5 ou 10 anos. E aí você tem vários desafios, tem várias coisas que envolvem um cálculo ali meio... tem um chutômetro de... isso aqui me parece bem razoável que passaria. Mas por que você não propôs tal coisa? Porque eu acho que não ia rolar na maior parte das cidades, não dá, não tem. Mas eu acho que não. Tá, a gente pode ter essa discussão. Então vai ter uma margem de erro ali. Talvez tenham coisas que depois a gente olhe pra trás e pense, dava pra ter sido mais ousado. Talvez tenha coisas que a gente olhe pra trás e pense, aqui nós exageramos, né? Aqui foi meio demais, talvez. Então tem essa dificuldade aqui, mas foi um bom exercício de traduzir libertarianismo para... E aí, o que nós vamos propor numa Câmara de Vereadores em março de 2025? E também ressaltando, o caderno não é coisas da minha cabeça que eu coloquei no papel. Algumas coisas são inovações. Algumas coisas como
trazer uma proposta de bids para dentro daqui num formato um pouco diferente. Teve uma adaptação e inovação minha, porque a gente não tem isso no Brasil. Mas ainda assim eu estava falando de uma política pública consolidada nos Estados Unidos e Europa, que é de essencialmente terceirizar uma subprefeitura ou alguma coisa assim, ou privatizar ela e permitir gestão privada de um espaço público. Tem algumas coisas que a gente olhou e falou, isso aqui parece uma boa ideia conceitualmente, mas o grosso do caderno é políticas públicas baseadas em evidências. São coisas que a gente olha e fala, tem prova, tem estudo, tá consolidado. Claro, também tem que estar alinhado com valores de liberdade, óbvio. Mas o ponto são políticas consolidadas, são coisas que a gente sabe que são muito eficientes, e são coisas que a gente também conversou com muitos especialistas. Aqui teve dezenas de especialistas entrevistados, vários deles colocaram seu nome no caderno, vários falaram, eu adoraria, mas é que se o meu nome aparecer no negócio feito pelo Novo, a gente vai ter problemas, então por favor não me citem. Mas a gente conversou com muita gente aqui, então o meu trabalho foi muito mais consolidar isso e adicionar e preencher ou contextualizar para o que seria o novo, valores de liberdade, do que do Neida tirar da minha cabeça o que a gente vai fazer para saúde e educação, ou saneamento, ou enfim. Então, em nenhuma ordem particular de importância, os principais pontos do que a gente discute aqui. Primeiro, essa aqui foi uma coisa assim de mais estética e apresentação, mas eu acho que é importante. Quando você for abrir o caderno, você vai abrir o índice lá, aí você vai ver, tá, capítulos. Primeiro capítulo. Dado que é o caderno de políticas públicas do Instituto do Partido Novo, o que você acha que seria o primeiro capítulo? Economia, emprego, startups, Bitcoin, descentralização, alguma coisa assim? Não, é segurança. O segundo capítulo é combate à corrupção. O terceiro capítulo é moradia. Eu intencionalmente não coloquei economia no começo, porque isso faz parte de um redesenho do Novo, não redesenho, mas talvez clarificação do Novo, que aconteceu em 2023 e agora está aprofundando em 2024, de ser um partido de direita liberal. Então não é o partido da economia ou o partido do cortar privilégios, é um partido de direita e um partido liberal. Então a gente vai discutir uma porrada de pautas e a gente entende que hoje a pauta principal do Brasil é segurança pública. Inclusive no meu texto original, isso acabou não indo pro caderno, porque o texto original teria dado um caderno de tipo 300 páginas e a gente teve que cortar um monte de coisa. Mas eu discuti a ideia de que assim, olha, não tem sentido nenhum discutir mas como é que a gente vai fazer um novo marco de startups e tudo mais? Se você tem medo de botar o pé na calçada e se a máquina pública está completamente corroída por corrupção ao ponto de que dane-se qualquer boa ideia que você tenha, vai cair num poço e fim. Então a gente precisa resolver isso antes de discutir qualquer outra coisa. Então a gente começa, por causa disso, com segurança pública e combate à corrupção, que sem isso aqui não tem sentido, mano. E talvez num subponto dessa discussão que eu acho que é interessante muita gente saber, a gente colocou moradia primeiro, depois economia, depois mobilidade, mas se você for ver manuais de economia urbana, essas três coisas são a mesma coisa. Elas não são... É difícil dissociar elas tanto assim. Por quê? E talvez uma das fontes mais importantes para a elaboração disso aqui foi o livro do Alain Berthold, Order Without Design. Uma cidade é, antes de tudo, um mercado de trabalho. Ela não é só isso, ela é muito mais coisa. Ela é um espaço cultural, de crescimento, de desenvolvimento pessoal, educacional, é uma experiência... Tá. Mas, antes de tudo, uma cidade, você vai para ela como pessoa para vender a sua mão de obra para gente que paga mais. E você, como empresa, vai para uma cidade para contratar pessoas, porque naquela cidade tem a mão de obra que você precisa. Então ela é um mercado onde pessoas estão comprando e vendendo trabalho. Se isso não funciona, nada mais em cima disso vai funcionar, certo? Então, para que você tenha isso funcionando, você precisa que as pessoas morem na cidade, moradia. Você precisa que as pessoas tenham mobilidade para acessar várias oportunidades de emprego diferentes. Notem, isso não significa morar dentro do seu trabalho. Isso não significa morar perto do seu trabalho. Porque se a gente só falasse assim, eu quero que você more perto do seu trabalho, então coloca uma cama dentro do teu escritório. Não é esse o ponto. O ponto é que você tem que ser capaz de acessar várias oportunidades de emprego diferentes, além de oportunidades de educação, mobilidade e outras coisas, para que você consiga ir subindo ao longo da sua vida, certo? Então isso está em mobilidade. E as empresas precisam acessar um grande número de trabalhadores, porque a gente é contratada e demitida rotineiramente, para que elas tenham o melhor quadro de funcionários possíveis. Então,
essa coisa de moradia está junto com mobilidade. E aí, mas a economia em cima disso. Sim, você precisa ter liberdade econômica e facilidade de tudo para abrir uma empresa e operar ela e tal, para que as empresas queiram instalar. Mas se você não tem mobilidade ou moradia, não funciona. Então as três coisas são a mesma, elas são três pontos diferentes de um mercado de trabalho funcional, certo? Então, a ordem delas nessa segunda sessão, depois de segurança e corrupção, meio que não é tão relevante assim, mas a gente colocou moradia primeiro, ou eu quis colocar ela primeiro, em parte pela piada de que eu vou invadir a pauta do Boulos, mas também pra surpreender as pessoas no sentido de, olha, a gente entende que isso aqui é importante também. Terceiro ponto, uma coisa que ocorre muito no caderno é você olhar e falar, cara, mas isso aqui é simples e básico. Tipo, tem uma proposta que entrou muito na minha cabeça que é assim, criar um sistema que permita que a prefeitura saiba quais são os remédios que ela tem e onde eles estão. Então, aí você olha pra isso e fala, não, mas não, pera, sabe? Eu já esperava pouco, mas eles não têm isso. Não. Na época que eu pesquisei isso, a única cidade que eu encontrei que tem esse sistema é Vitória e Espírito Santo. Ok? Em boa parte porque o secretário da Fazenda lá é do Partido Novo e ajudou a implementar isso aqui. A maior parte das cidades, eu tô falando a quase totalidade delas, na verdade, uma vez que o remédio saiu do estoque dela, do almoxarifado, ela não sabe. Mas em que velocidade que tá saindo nos postinhos? Não sei. Mas em que postinhos tem e em que postinhos tá faltando? Porque vai ter lugares onde vai ter talvez um polo maior de distribuição desse remédio, então precisa mandar mais pra lá e menos... Não sei. Aonde que pode estar sendo roubado, desviado remédios? Porque muitas vezes os operadores do sistema pegam um monte de remédio pra eles mesmos sem ter o direito de fazer isso. Não sei. Mas então como é que você sabe quanto que você deveria estar comprando por mês pra não vencer remédio ou pra não faltar? Não sei. A gente só compra uma quantidade X todo mês e reza. Então você pode olhar e falar, cara, mas isso aqui é bizarramente básico. Sim, boa parte das propostas do caderno são bizarramente básicas, porque elas seguem um conceito que acabou não ficando no texto no fim das contas, mas eu queria ter ali, que é, o caderno é uma revolta contra a síndrome do trem-bala. O que é síndrome do trem-bala? Quando você tem um problema na cidade, todo prefeito, governador, presidente, legislativo, resolve, vamos fazer um trem-bala. Vamos fazer um puta projeto que vai integrar tudo e vai ser caro pra caramba. E vai juntar educação com tecnologia, com inovação, com saúde, com não sei o que. Daí vai ter um trem-bala que a estação desce embaixo do não sei o que, vai ter uma copa. E daí a gente vai fazer... E você olha e fala, cara, vocês... vocês não vão executar nada disso. Nada disso vai acontecer. E é o que acontece. Nada disso acontece. Mas da mídia. Você pode anunciar, você pode gastar um monte, não sei o quê. Você se sente super importante, certo? Porque todo mundo quer fazer um projetão. Todo mundo quer fazer um negócio que vai, uau, revolucionar. Aí você olha e fala, cara, mas beleza, mas você vai fazer a gestão básica? Não. Ninguém quer fazer a gestão básica. Sabe por quê? Porque a gestão básica também... É difícil fazer isso ser midiático ou não sei o quê. Nós vamos anunciar que agora a gente vai olhar pra ver se a merenda escolar tá batendo as calorias necessárias pras crianças. Uhul! Manchete! Sei lá, é o tipo de coisa que a população ia ficar tipo, tá, parabéns, você não fez mais que obrigação. Sim, mas vocês entenderam meu ponto. E outra coisa, eu acho que ponto final sobre o conceito geral do caderno, é que boa parte das propostas, elas são insira um mercado nisso, ou transforme isso no mercado. Institua a propriedade privada e transforma no mercado. Tem várias coisas que você não pode, tipo, é ilegal. Tipo, boa parte de saúde, algumas coisas assim, tipo, gestão de meio ambiente e tudo mais, tá, não pode. Mas onde a gente pode, onde a gente vê um problema, o meu primeiro reflexo fazendo isso e conversando com os especialistas e propondo as coisas era, tá, existe propriedade privada nisso? Não, ok. Temos um problema aqui. As pessoas encarregadas de fazer isso aqui resolver e funcionar. Se der errado, elas são punidas? Não. Precisa ter mecanismos onde elas são punidas. Isso aqui é um mercado, no sentido de empresas podem competir em quem faz isso aqui melhor? Não. Vamos nos inserir no mercado. A gente pode ter inovação nisso aqui, a gente pode ter... Não. Ok. Outra coisa também, existem dados nisso aqui, tipo, a prefeitura coleta dados, e isso entrou numa proposta, então eu vou falar um pouco mais na frente, mas, por exemplo, fazer um mapa de calor do crime. A gente tem dados, a gente tem análise nisso? Não. Então, olha os dados, pensa um pouco e faz o negócio. Não tire uma política pública da sua orelha. Sabe, a famosa... Que o Brasil é muito feito assim, cara. Política pública baseado no confia, vai dar certo. Porque eu realmente acho muito que é isso aqui.
olha os dados, cara, e faz alguma... Então, assim, esse é o conceito por trás das propostas. Indo para elas em específico. Então, focando nas principais. Qual que é a absoluta número 1? Não aceito discussão sobre isso. De novo, é a minha opinião, não Partido Novo do Libertas. Qual que é a melhor proposta do caderno? E assim, se alguém tentar discutir comigo, eu vou ter dificuldade de discutir porque eu vou estar com uma situação de... Regularização fundiária. Vocês sabem o quão bizarramente importante é a regularização fundiária? Se eu quisesse, pra dar ênfase na repetição, eu conseguiria colocar ela em praticamente todos os cadernos. Tanto que ela não aparecia primeiro no caderno, no draft original, ela não aparecia primeiro no de moradia, ou no de economia, ou nem no de mobilidade. Ela aparecia em segurança pública. Aí você fala, quê? 50% dos lotes imobiliários, note isso, não é imóveis, você pode ter um lote imobiliário com vários imóveis, prédio, casinha dentro. Em torno de 50% dos lotes imobiliários no Brasil, aonde existe algum papel que diz que ele existe mais ou menos assim, estão irregulares. Isso não conta os imóveis que existem no Brasil que não tem nenhum papel. E isso leva a uma porrada de problemas diferentes. Como, por exemplo, por que ele estava originalmente no caderno de segurança pública? Mas é que daí a gente cortou e falou, tá, a proposta vai ter que ter uma proposta e um caderno. A gente não pode ficar repetindo ela, porque senão fica um estorvo gigantesco. E tá certo. Se você tem um grande bairro com nenhuma regularização fundiária ou muito pouco, você não tem como ter desenvolvimento econômico desse bairro, porque você não tem como abrir um negócio. Você não tem como ter valorização dos imóveis, você não tem como ter nada, que o negócio estagna, ele fica parado. E é muito suscetível a se tornar território de crime organizado. Então, quando você promove uma regularização fundiária em bairros assim, que tem um alto nível de irregularidade e tudo mais, você está cortando uma base territorial e econômica de crime organizado. Porque, bom, mas então, quem que certifica as terras ou faz a venda disso e tudo mais se é tudo irregular e é tudo feito daquele jeitão? É grilagem, crime organizado, etc, etc. Tá, mas então quem que dá crédito nessa região, dado que como você não tem um endereço, ou como você não consegue provar coisas básicas para dar como garantia no crédito, quem que dá crédito nisso? O agiota do crime organizado. Você cria toda uma estrutura ali onde crime organizado consegue ganhar dinheiro, consegue ter um território físico para defender e até começar a se tornar instituições ali de tentar resolver problemas das pessoas. Ao regularizar isso, você tira isso deles. É só que quando a gente fala disso, a galera pensa assim, não, porque vai ajudar a valorizar os imóveis e tudo mais. Não, sim, ajuda a valorizar também o desenvolvimento da região economicamente, ajuda a abertura de empresas e negócios e tudo mais, mas também ajuda, por exemplo, a instalação de saneamento básico. Saneamento básico é um porre caro de fazer. E quando você tem lotes que estão irregulares, você não consegue nem fazer nada muito com eles ali, você colocar saneamento embaixo, especialmente dentro das privatizações agora que estão acontecendo no novo marco de saneamento, você fala, tá, mas como é que eu vou calcular fazer isso aqui tudo mais, que tudo é irregular, eu não consigo nem fazer isso, não sei nem se eu vou conseguir cobrar e tudo mais. Então isso dificulta, não que seja o maior fator ou a única coisa, mas dificulta esse tipo de instalação. Outra coisa, mobilidade. Tá, mobilidade faz mais sentido quando você tem uma maior densidade urbana, porque é uma questão de oferta e demanda, certo? Então, se você tem uma região que é só casinhas espaçadas, você tem uma baixa densidade populacional, então uma linha de ônibus ou uma linha de metrô é altamente ineficiente ali e vai precisar ser subsidiada para que a passagem fique baixa, porque se ela ficar muito alta, as pessoas vão ficar muito putas e o prefeito vai se explodir, então por isso ele vai subsidiar a passagem. Não tô dizendo que tá certo fazer isso, tô dizendo que esses são os incentivos políticos. E quando você tem várias áreas informais assim, você tende a ter uma área residencial gigantesca. Então a linha que leva dessa área de residencial gigantesca para a linha para o local de empregos, não tem desembarques e embarques no meio do caminho, tem só... não tem embarques porque o ônibus enche rápido aqui, daí ele passa cheio aqui no meio, onde ele não vende nada, aí ele desembarca todo mundo aqui, e depois ele volta vazio, porque não tem ninguém voltando nesse horário. E depois na volta é isso, ele enche aqui, não fatura nada no meio do caminho e desembarca todo mundo aqui. E ele não embarca a gente no meio do caminho porque ele está lotado. Então ele fica altamente ineficiente. Se você consegue fazer desenvolvimento econômico em todo o trajeto, você vai ter embarques e desembarques a todo momento. Isso é mais eficiente para a linha, passagem baixa, faz mais sentido você instalar coisas ali, esse tipo de coisa. Então assim, cara, isso é um negócio que tem efeitos sistêmicos para todo lado. Último argumento. De cada 4 mulheres no Brasil, uma, nos últimos 12 meses, foi agredida fisicamente pela sua família ou parceiro. Foi vítima de violência doméstica.
Em populações de baixa renda, isso aí é quase o dobro. Ok? Da próxima vez que você tiver numa sala cheia de mulheres, pense nessa estatística. Só pra você pensar o que tá acontecendo ali, você não sabe. Da população feminina que sofre violência doméstica, lembrando, em torno de 50%, 2 em cada 4 em famílias de baixa renda, 1 em cada 4 diz que ela não quebra a relação com o abusador, com o agressor, por motivos financeiros. Isto é, e aí eu vou botar a comida na mesa dos meus filhos como? Eu vou morar onde? Eu vou fazer o quê? Eu dependo financeiramente dele. Portanto, eu vou ter que ficar aqui e apanhar o resto da minha vida. Então, se metade das mulheres de baixa renda apanha e 1/4 delas é por causa disso, então 1/8 das mulheres de baixa renda no Brasil, que são a maior parte, milhões de mulheres, continua sendo vítima de violência doméstica todos os anos, porque não tem oportunidade de desenvolvimento econômico. E isso começa com ter propriedade privada, ter a escritura e a estrutura econômica básica para você conseguir abrir um negocinho básico e com isso ter uma fonte de renda ou gerar empregos que podem ser ocupados por essas mulheres que vão com isso poder quebrar uma relação de violência doméstica. Vocês estão entendendo o quão absolutamente básico é regularização fundiária e como é uma completa travesti o fato de que ainda 50% dos imóveis no Brasil são irregulares? Por isso que isso pra mim é a proposta MVP no caderno, e se alguém tentar argumentar que não é, eu vou virar pro cara e pensar... Segunda, essa aqui eu adorei e é uma coisa que eu tô querendo trazer pra candidatos que eu quero apoiar, a gente quer aprofundar nisso. Eu não consegui aprofundar isso muito no caderno porque, caralho, é muita coisa, tá? Mas BIDs, Business Improvement Districts, ou zonas de melhoramento econômico, ou distritos de desenvolvimento, distritos de melhoria, a gente nem quer ver ainda qual vai ser a tradução. Eu tô preferindo distritos de desenvolvimento, mas whatever. Essa política existe nos Estados Unidos e Europa com resultados muito consolidados e ela é basicamente uma privatização da prefeitura ou subprefeitura. O que que é? É a ideia de que residências, comércios e indústrias podem fazer combinações entre eles, ou puramente indústria, ou puramente comércio, você entendeu? E criar associações que vão operar em cima de um distrito. Por isso, Business Improvement Districts. Então, um distrito é uma área, não necessariamente um bairro, pode ser 2 quadras, pode ser 2 ruas, pode ser uma coisa muito grande. Você tem em Londres um BID gigantesco na área norte do rio Tâmisa. Você tem nos Estados Unidos BIDs, às vezes, de 2 quadras. Varia bastante. Mas você pega mais ou menos ali, e essa associação de moradores, negócios, etc., vai ter poder de gestão e administração e melhoria, Business Improvement Districts, para tornar aquele espaço melhor. Por quê? Porque eles são os mais diretamente interessados, como moradores, que aquele lugar seja agradável, seguro, etc., para o bem-estar e boa vida deles, mas também para a valorização dos seus imóveis, e os comerciantes também estão interessados naquilo, porque lugares agradáveis, seguros, etc., vão atrair mais negócios e, portanto, mais vendas para eles, e também valorizam os seus imóveis. Então você está permitindo que eles interfiram, às vezes, no urbanismo, na infraestrutura, em segurança, em decoração, em personalização, em territorialização, no sentido de você deixar aquele lugar com uma característica mais clara, pessoal, daquilo ali que eles querem ser. E você está descentralizando isso, você está tirando isso da mão de prefeitos e vereadores e falando, pessoal, faz aí. O que eu não gosto do formato que existe nos Estados Unidos e a Europa disso é que ele opera muitas vezes com uma threshold, quer dizer, um limite. Então, assim, se 50% ou 60% ou 70% das pessoas nessa área quiser fazer todo o resto é obrigado a participar. Aí eu já não gostei. E muitas vezes você pode criar uma taxa, que na prática vira um imposto em cima das pessoas que não queriam participar. Aí não. Então, o Instituto Millennium fez uma proposta vários meses atrás, quase em torno de 1 ano atrás, de um sistema estilo Lei Rouanet, que eu falei pra eles, cara, mas Lei Rouanet o pessoal meio que não gosta, né? Fica meio associado à esquerda. Fala, tipo, aquele desconto do imposto de renda. Então, ao invés de você criar uma taxa, sabe que você pode mandar para instituições de caridade? E que agora muita gente vai usar isso para ajudar o Rio Grande do Sul também? Vale a pena não lembrar? Até porque é época de imposto de renda. Você pode fazer esse negócio e então captar fundos de outras pessoas que pagariam imposto para ir para você cuidar daquela área. Então você tem os fundos disso sem alguém ser obrigado a pagar mais. Ah, mas ainda vai vir de imposto. Tá, imposto é roubo. Eu gostaria que não existisse, mas existindo, o que eu posso aprovar agora? Pelo menos ao invés de ir para político, vai para alguma administração local. E também você pode fazer um sistema, tipo um cashback de IPTU. Claro, você tem que fazer as contas para você não quebrar o caixa da prefeitura. Claro, senão você vai só virar imposto em cima de todo mundo.
Mas se você consegue demonstrar, em vários casos, você fala, ó, digamos que essa associação aqui recebe de volta tipo, 10% do IPTU deles. Então, isso mata o problema do caroneiro, isso mata vários problemas que podem acontecer e retira a necessidade de você obrigar alguém a participar. Porque o problema de alguém ser obrigado a participar é que daí ele teria que pagar, mas se o cara não participar, daí ele não paga, mas ele recebe os benefícios. Vocês falam, cara, não tem nenhuma taxa extra. As pessoas estão recebendo de volta a parte do imposto que elas pagaram. Então, por que você não entraria? Ah, porque vai dar uma reunião de condomínio. Ainda é melhor do que uma Câmara de Vereadores. Então você fala, digamos, 10%. Então, residentes e comerciantes de um bairro de, sei lá, 6, 8 quadras de uma região formam essa associação, eles recebem 10% do IPTU de volta que eles pagaram e podem captar mais um X, e agora eles podem melhorar aquele lugar como eles quiserem. Propriedade privada, mercados, incentivos locais e tudo mais. É uma legislação um pouco mais complicada e você tem que demonstrar por cálculo que... por estimativas e tudo mais, o que tem as seus margens de erro também, fazer o quê? Mas pode falar, ó, cara, mas vai ter uma perda de faturamento da prefeitura. Tá, mas isso pode ser momentaneamente coberto com venda de patrimônio, com várias coisas assim. E mesmo que isso aconteça, a valorização dessa região vai fazer com que os valores imobiliários subam, com que tenha mais atividade econômica, o que, entre várias coisas, vai gerar mais arrecadação para a prefeitura. Então, embora, tipo, no primeiro ano você possa ter uma pequena queda, no longo prazo você tem um faturamento maior, então você não pode transformar a cidade em um BID inteiro de uma vez, porque ia quebrar o caixa. Mas você consegue fazer uma transição ao longo de vários anos aqui, sim, e isso pode trazer muito desenvolvimento para a cidade. Eu amei fazer essa proposta, cara, e é um negócio que eu realmente quero trazer pro Brasil. Tô muito dedicado nisso agora. Terceira proposta, segurança pública. Não, mas segurança pública é uma questão de estados e federação, porque a polícia militar ou civil são do governo do estado, e a legislação penal é federal. Sim, mas tem uma coisa que prefeituras podem fazer. Tem várias, na verdade, o caderno é muito extenso, mas a mais simples, a mais barata, é o mapa de calor do crime. Isso é uma coisa que todos os especialistas de segurança ficam tipo... Por que ninguém faz? Claro, tem algumas cidades que fazem, tudo bem, beleza, mas assim... Bicho, é tão básico. Tão básico. Crime é uma conta. Qual a chance de eu ser pego? Se eu for pego, quanto que eu me ferro? E se eu não for pego, quanto que eu ganho? Se eu não for pego, quanto que eu ganho? A cidade não tem o que fazer. Se eu for pego, o que acontece comigo? A cidade não tem o que fazer. Mas qual que é a chance de eu ser pego? Cidades têm o que fazer aqui. O que você faz? Você faz um mapa de calor do crime. Você puxa todos os BOs da polícia, e a polícia de São Paulo tem isso público, as outras polícias não. Então é um pouco mais chato de fazer. Mas você puxa isso tudo e bota num mapa. E o que você vai descobrir é que, e essa estatística é válida para o mundo inteiro, 50% do crime acontece em 2 a 4% dos lugares. E eu não tô dizendo bairros. Ah, não, mas tal bairro tem mais crime. Bom, sim. Eu tô dizendo assim, no meio da quadra e não na esquina. Naquele ponto de ônibus, mas 20 metros pra lá, não. Desse lado da praça, mas não daquele. Tem esse nível de especificidade. Por quê? Porque você tem lugares onde tem mais vítimas, você tem lugares onde tem menos iluminação, você tem lugares onde tem mais rotas de fuga, você tem lugares onde tem menos olhos, então você pode isolar alguém e atacar o cara. Tem vários motivos porque um lugar pode ser mais viável para o crime, então com uma chance menor da pessoa ser detectada, do criminoso ser detectado, porque não é pessoa, e com uma chance maior e com uma superfície menos ou mais adequada para o crime, esse tipo de coisa. Então o que você faz? Você mapeia todos. Qual que é o custo disso? Cara, você vira para uns funcionários da prefeitura e fala, faz os trem. Fim. Você pode fazer isso num mapa digital, uma coisa mais bonitinha, ou numa cidade de porte menor, onde a galera não tem tecnologia, cara, você consegue fazer isso na base de um mapa na parede e alfinete. Ah, mas é o porre. Custo. Zero. Você não vai gastar R$1 fazendo isso. E depois que você faz isso, você vai ter a lista dos lugares onde crime mais acontece. Aí você olha pra eles e fala, mas por que diabo? E aí você vai descobrir coisas básicas. Eu tava aplicando isso aqui em São Paulo só pelo exercício, e tinha umas que era muito engraçado. Tipo, você puxava uma rua assim, aí aqui tem um pouquinho de assaltinhos, aqui tem um pouquinho de assaltinhos nessa quadra aqui do lado, e nessa outra quadra aqui do lado tem um monte de assalto. Por quê? Aí você puxa o mapa de trânsito e de mobilidade e você fala, nessa quadra aqui tem, 3, 4 pontos de ônibus. Nessa quadra aqui tem, uns 3, 5 pontos de ônibus. E nessa quadra aqui tem 1. Então, nessa quadra onde tem 1, ficam, 2, 3, 4 pessoas esperando o ônibus, enquanto nas outras tem, 20, 30, 40 pessoas. E essa é uma rua de comércio onde depois das 6 tudo tá fechado. Então, geralmente são as pessoas que estão trabalhando no comércio ou pessoas locais ali que estão pegando o ônibus para voltar para suas casas.
Então vai ter poucos olhos na rua porque os comércios estão fechados, e no lugar onde tem um ponto de ônibus vai ter um baixo número de vítimas, ou talvez uma ou duas em potencial, em que se chegar um cara com uma arma ele limpa todo mundo. Enquanto isso, nos outros lugares vai ter 20 ou 30 pessoas. Solução! Tira esse ponto de ônibus daqui e coloca aqui. Fim. Custo: tirar um postinho daqui e botar o postinho lá. Põe. Fim. Você acabou de prevenir dezenas de assaltos no ano por causa disso. Às vezes é coisas tipo, cara, o lugar tá todo cagado, tá tudo zoado, e daí ninguém vem aqui, porque parece inseguro, e porque é inseguro, porque tem essa teoria da janela quebrada, que não é bem isso. A teoria da janela quebrada é que, uma vez que alguma coisa é descuidada, todo mundo entende que, então ninguém liga aqui, vamos cometer crimes aqui, certo? Então a ideia é que desordem atrai crime. Sim, mas não. Desordem afasta pessoas. Desordem sinaliza para as pessoas: aqui não é seguro, aqui ninguém se importa, aqui não existe alguém que guarda esse lugar, porque não existe territorialidade, não existe uma característica que mostre que pessoas se importam. Então aqui você está sozinho, então pessoas não vão. Quem vai é quem não tem escolha. Você tem que passar ali porque é o caminho para o ponto de ônibus. Você tem que passar ali porque alguma coisa assim, saindo da faculdade, você tem que passar ali e tal, alguma coisa assim. Então, por causa disso, mais crime chega lá. Faz sentido? Então não é exatamente desordem atrai crime. Então quando você tem esses lugares tudo zoado assim, vai acontecer isso. Aí você vai pra eles e pensa, o que eu posso fazer aqui? E aí você vai ter que ter 1 bilhão de ideias diferentes. Tipo, Porto Alegre teve uma ideia que você olha e fala, gente, é simples, mas é genial. Espaço embaixo de viaduto. Tá, peraí, tem trânsito ali que é meio obrigatório. Mas assim, embaixo de viaduto não tem o que fazer, não tem ninguém que mora e tudo mais. E se a gente, porque tem aquele vãozinho e tudo mais, e se a gente criar tipo um ponto aqui de vender salgado ou alguma coisa assim, e a estrutura da prefeitura ou do governo do estado e tudo mais, a gente cria esse negócio aqui e licita ele, daí vai ter uma lojinha aqui que vai ter gente olhando, e eles vão estar interessados em manter a segurança ali, manter tudo limpo. Então quando você tá passando ali, você se sente mais confortável, se torna menos suscetível ao crime e tudo. Vocês entenderam? Cara, assim, você vai precisar de centenas de ideias diferentes para resolver centenas de problemas específicos diferentes, mas, de novo, o custo é muito baixo, é só olhar cada um deles e pensar o que eu posso fazer sobre isso. E quarto, que na verdade não é uma proposta em específico e é um pouco repetido com uma coisa que eu falei lá atrás, mas gestão. É a revolta contra o trem-bala. Se você for ver, boa parte das nossas propostas de saúde, educação, meio ambiente, de gestão pública, de finanças públicas, é só, bicho, ergue os dados, faz uma reuniãozinha semanal, bota uma meta, enche o saco do pessoal, taca fora de algum jeito quem não tá resolvendo e faz gestão. E eu sei que isso soa muito Dória, mas é que o Dória era marketing, mas depois não tinha muita ação. Por exemplo, ele teve uma política pública que é muito assim um exemplo da síndrome do trem-bala, City Câmera. Quem é de São Paulo lembra disso? Não, porque vai ter uma câmera, tudo conectado com uma rede e tudo mais, e deve ter uma puta rede da cidade de câmeras que vai ver todos os crimes. E daí você precisa ter uma câmera em HD e uma conexão de alta velocidade, e daí você paga pra fazer parte disso, e daí toda essa rede não tem ninguém monitorando, então você tem certeza que o seu crime, onde você foi vítima, vai ser filmado e guardado em alta qualidade. E você tem que pagar por isso. Não serviu pra nada. Mas enfim. E não tinha gestão básica de segurança da cidade. Enquanto isso. Síndrome de trem-bala clássica. Então, assim, cara, olha o básico. Não, assim, gestão básica mesmo. Assim, critérios técnicos para nomeação de diretores de escola. Não tem? Não. Mais de 70% das escolas têm nomeação de diretores por critérios políticos. Então você coloca um cara com habilidades e a cada 3 meses tem uma reunião de meta onde você fala, e aí? Funcionou? Não. Por quê? O que você precisa? E depois da segunda que não funcionou, você fala, e aí? Rua! E coloca outro cara. Você fala, cara, mas não é possível que isso... Isso é uma proposta. No Brasil, isso é uma proposta. Muitos especialistas de saúde diferentes falam, cara, tem muitas obras que estão paradas porque a gente simplesmente não consegue fazer documentação básica. Tem muitas coisas que estão atrasadas ou que estão dando problema de gasto e tudo mais porque a gente não sabe nem os dados. Tem muitas cidades, não, a maior parte das cidades, que elas não sabem quais que são os pontos de pressão de postinhos, quer dizer, em que horários vai mais gente e por quê, e aonde que na cidade vai pegar mais demanda pra gente responder isso melhor. Eles não sabem! Você não tem análise estatística de quais são os problemas de saúde que estão acontecendo na cidade, por quê? Então assim, cara, tá, isso tem um custinho? Tem. Faz isso. Ao invés de sair construindo hospital de não sei o quê. Isso vai gerar várias economias depois, ou pelo menos já que você tem que gastar, gasta com isso, ao invés de coisas bizarramente complicadas que nunca vão dar em nada. Então isso é uma proposta que
mobilidade, tem um monte de propostas assim, tipo, gente, vocês podem usar a tecnologia para descobrir aonde que tem mais linhas sobrecarregadas ou que pontos da cidade estão desassistidos. A gente tem que dá pra fazer isso por drone hoje. E daí vocês podem olhar isso e refazer as linhas na cidade de maneiras que elas atenuam a população, então você consegue melhorar a mobilidade sem ter que comprar ônibus. Custa um pouquinho, mas assim... Ah, não, vamos instalar o metrô! Antes de instalar o metrô, você pode só fazer esse negocinho pra tentar otimizar as linhas um pouquinho? Isso tá em uma porrada de propostas diferentes e é muito colocar mercados, colocar tecnologia e pensar que você resolve barato antes de resolver no carro. Enfim, cara, tem bilhões de coisas aqui. Quem estiver se candidatando e tiver dúvidas, precisar de ajuda com isso e tudo mais, me contatem, vocês têm um formulário lá e tudo mais, a gente vai ajudar vocês nisso. Eu sei que foi um vídeo extenso, mas é o vídeo do domingo e eu queria nerdar nisso aqui e tudo mais. Desculpa que ele ficou longo, eu não tive tempo de fazer mais curto. Tchau, tchau.